A avaliação de hoje eu começo de um lugar diferente, na parte de trás, na caçamba dessa Fiat Toro. Fiat Toro Freedom, com câmbio AT6. Vou falar para vocês aqui sobre as qualidades do carro, o que poderia ser melhorado e você vai acompanhar comigo se esse carro realmente ele é muito bom para uso em cidade e se você pode enfrentar um pouco de estrada também. Vamos lá? Na versão Freedom, a Fiat Toro vem com a mecânica 1.8 e-torque de até 139 cavalos de potência e com torque máximo de 19,3 kgfm, os dois valores utilizando etanol. E essa mesma mecânica já é utilizada na linha Fiat há muito tempo, desde a época do Linea, já foi para o Punto, Bravo, inclusive também é aplicada no Argo HGT e no Jeep Renegade na versão de entrada, nas versões mais básicas na verdade. E aqui na Toro ele tem uma configuração nessa Toro Freedom com o câmbio AT6. O casamento aqui poderia ser bem melhor, porque em muitas oportunidades esse câmbio ele hesita na troca de marchas e você precisa dosar muito bem, com muito cuidado, a aceleração do veículo para que o câmbio tenha uma resposta que você espera. Por exemplo, se você pega uma subida que seja relativamente íngreme, não precisa ser muito íngreme para isso, mas se essa subida for um pouco íngreme, quando você terminar ela, obviamente que o câmbio vai utilizar marchas mais baixas para ter um aproveitamento melhor do torque. E é que nem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ouvir, eu estou em segunda marcha, é praticamente linha reta já, e ele não troca, eu estou com o pé travado na mesma posição e o câmbio não muda, ele mudou de marcha agora. Ele tem uma hesitação muito grande para entender quando você terminou de vencer uma subida, quando você terminou de fazer uma ultrapassagem, mesmo você mantendo posição do pé do pedal exatamente igual. Às vezes o que faz ele voltar a uma condição de normalidade, digamos assim, é quando você vem e tira um pouco o pé do pedal, reduzindo a pressão, a carga no pedal do acelerador. Aí a transmissão entende que você já não está mais vencendo uma situação em que precisa de mais torque e ela volta à condição normal. E além disso, uma percepção que eu tenho dirigindo o carro é que em qualquer condição ele é bastante lento, não tem outra palavra, ele é lento para uso urbano. Em rodoviário, depois que ele está numa situação de regime de rotação estabilizado, numa velocidade estabilizada, o câmbio tem 6 marchas, ele consegue ficar numa condição agradável, em que ele consegue oferecer um torque adequado, numa velocidade relativamente boa, em subidas, descidas, a não ser em subidas de serra que ele sofre do mesmo problema quando você pega uma subida na cidade. Mas o interessante é que você consegue reduzir bastante esse efeito de lentidão do conjunto com a função Sport acionada. Diferentemente do que acontece em outros veículos, a função Sport você não aciona aqui próximo ao câmbio, você aciona no painel aqui no botão Sport. Assim que você aperta esse botão, o comportamento do carro muda drasticamente. A troca de marchas começa a ficar bem mais adequada. O mapeamento do motor obviamente fica diferente, porque a resposta dele, inclusive até o ruído do motor modifica, e você consegue dirigir o carro numa condição muito melhor, parece até um outro carro. E até na verdade a impressão que dá é que o carro foi projetado originalmente nessa função Sport
E quando foram captar as informações relativas a consumo e a outras coisas, viram que não seria viável e reduziram as métricas, digamos assim, para deixar ele um pouco mais civilizado, para não ficar tão beberrão. E por falar em beberrão, é aqui que o Toro tem o principal calcanhar de Aquiles dele, que é o consumo de combustível. Esse veículo ele foi abastecido com gasolina e em um trecho que a gente oscilou bastante, podemos dizer que foi em cerca de 60% estrada, mais 40% cidade, e nesse trajeto 100% de estrada foi com ar-condicionado, e em cidade, esses outros 40%, 40% destes 40% foi com ar-condicionado ligado. E ele não conseguiu uma média de combustível maior do que 7 km por litro com gasolina no tanque. Então, com certeza, esses valores seriam bem menores caso a gente utilizasse etanol. São valores assim praticamente irreais para os tempos atuais, para os veículos comercializados hoje em dia, o que torna bastante difícil manter esse carro aqui que tem sede por combustível. Se for álcool, então, mais para baixo ainda. Ah, isso porque ele tem start-stop, hein? Imagina se não tivesse. Deixando um pouco de lado a questão de consumo de combustível, de desempenho, o principal ponto aqui que agrada quem busca a compra de um veículo como um SUV é que a Toro tem um comportamento muito semelhante, para não dizer igual, ao de um SUV, com a vantagem de que ela tem uma caçamba. Se não é uma caçamba muito grande, é pelo menos com volume muito maior do que você encontraria num porta-malas de um SUV. Então isso já é um ponto bastante positivo para quem busca a compra de um veículo mais alto. E é nesse ponto aqui que ele se destaca bastante, principalmente pelo conforto de suspensão. Que aqui, quem já estava acostumado a comprar picapes vai sentir uma diferença muito grande na hora de dirigir uma Toro. E quem nunca dirigiu uma picape vai achar que uma picape é desse jeito. E eu particularmente, se for pensar em uma picape que eu vou usar todos os dias na cidade, a Toro é o melhor carro para isso. Tem muita picape que você vai usar até pela rigidez da construção dela. A Toro é construída em monobloco, as picapes normalmente são feitas com chassi. E essa característica de chassi, a suspensão a mais dura para suportar maior carga, faz com que você tenha um veículo de comportamento muito mais duro, em que salte bastante nas irregularidades da pista, que sofra muito com buracos. Não que o carro sofra, mas que quem está dentro do carro sofre. Você fica o tempo todo sacolejando, pula para lá, pula para cá, bate para um lado. É bastante desconfortável dirigir uma picape normal no uso urbano. No caso da Toro isso não acontece, porque a construção dela deixa ela muito semelhante a um veículo do uso do dia a dia. Claro, a suspensão é um pouco mais rígida do que seria num hatch, por exemplo, mas é bastante semelhante ao que seria um SUV. E falando na questão de um SUV, a percepção que eu tenho dirigindo a Toro é que a suspensão, apesar de rígida, ela tem uma calibração que permite que eu tenha um maior conforto, que mesmo sendo um veículo alto, que a carroceria não fique rolando em excesso. E essa questão de ela não rolar em excesso me deixa mais confortável no uso urbano e também muito mais seguro no uso rodoviário, porque eu consigo entrar em curvas com muito mais segurança sem aquele medo de que o carro vai tombar. Aqui na Toro, aquelas piadas de picape tombando, vai continuar com outras picapes, porque aqui na Toro dificilmente isso vai acontecer.
Tchau.